A gente vive num mundo que é movido a dados, certo? Mas como ter certeza de que estamos confiando nos números certos? E se um único errinho, escondido ali no meio de tudo, pudesse comprometer o resultado inteiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta científica que está mudando completamente o jogo na busca por esses erros ocultos. E o que está em jogo aqui é altíssimo. Essa citação da pesquisa que a gente está analisando hoje deixa isso bem claro. Um único dado errado no sistema que monitora uma ponte ou na navegação de um avião, isso não é só um probleminha estatístico, né? As consequências podem ser literalmente catastróficas. Então, o que são, afinal, esses pontos de dados tão perigosos? Bom, no mundo da ciência de dados, eles têm um nome bem específico. São os outliers. Pensa no outlier como, sei lá, a ovelha negra da família de dados. É um valor tão, mas tão diferente de todo o resto que ele simplesmente não parece pertencer àquele grupo. Fica aquela sensação de que ele veio de um outro lugar, de um outro experimento. Ok, se esses outliers são uma ameaça tão séria, tem que existir um jeito de encontrar eles, né? A questão é, como isso tem sido feito até hoje? Qual é o método tradicional para essa caçada? Vamos dar uma olhada no método clássico, uma técnica que já tem mais de 50 anos e que por muito tempo foi o padrão em várias áreas para identificar esses dados meio problemáticos. O método tem um nome curioso: data snooping. A gente poderia traduzir como bisbilhotar os dados. E o nome faz todo sentido. É basicamente um trabalho de detetive, onde os cientistas vão fuçando os dados, procurando qualquer coisa que pareça suspeita. E a lógica por trás do data snooping é bem direta, viu? A ideia é procurar pelos culpados mais óbvios, os maiores. O foco é naqueles erros que são tão grandes que eles, sabe, gritam, se destacam do resto. E como isso funciona na prática? Bom, o data snooping usa uma coisa chamada viés mínimo detectável, ou MDB. Imagina que isso é tipo um alarme de segurança. Se um erro for grande o suficiente para passar desse limite, para tropeçar nesse fio, pronto, o alarme dispara e aquele dado é marcado. Então, o ponto central desse método todo se resume a uma única pergunta: o quão grande é esse erro? Mas e se essa não for a pergunta certa a se fazer? É exatamente aqui que a nossa análise dá uma virada bem interessante. E se, em vez de focar no tamanho, a gente começasse a pensar em outra característica de um erro? E se a gente pensasse na influência dele? Pensa comigo, uma pessoa gritando lá no fundo de um estádio de futebol lotado. Talvez ninguém nem perceba. Agora, uma pessoa sussurrando na primeira fileira de um teatro em silêncio, isso pode estragar a peça inteira. O volume do barulho não é tudo. O que importa de verdade é o impacto, a influência. E com dados, a lógica é a mesma. Para entender essa ideia de influência, a gente precisa de um conceito chamado região de confiança. Pensa nela como se fosse o alvo que o cientista está tentando acertar. É aquela área central onde existe, digamos, 95% de certeza de que a resposta verdadeira está ali. E é isso que nos leva à ideia central dessa nova abordagem. O verdadeiro perigo pode não ser o maior erro. O perigo é qualquer erro, não importa o tamanho, que tem influência suficiente para fazer o resultado final errar o alvo, sair daquela região de confiança. Então, vamos conhecer a nova solução que essa pesquisa propõe. Uma forma completamente diferente de caçar outliers que não foca no tamanho, mas sim no impacto. Esse é o erro mínimo influente, ou MI, e a definição dele é a chave de tudo. É o menor erro possível em um único dado que já seria o bastante para estragar o resultado final, para tirar ele da zona de confiança. A palavra-chave aqui é influente. A lógica aqui é simplesmente brilhante porque é invertida. Em vez de olhar para o dado e perguntar qual o tamanho do erro aqui, o ME é parte do resultado que se quer alcançar, que é ficar dentro do alvo, e pergunta qual é a menor coisinha que poderia dar errado e me tirar daqui. Dá para simplificar o processo de usar o ME em 3 passos. Primeiro, define-se qual é o alvo. Segundo, calcula-se para cada dado, um por um, qual seria o seu erro fatal mínimo. E, por fim, a gente escolhe o modelo estatístico mais forte, aquele que se protege melhor contra esses erros que são realmente perigosos. Lembra da nossa comparação? Agora a gente pode completar. O método antigo, o MDB, se preocupa com o tamanho do erro. Já o método novo, o ME, se preocupa com a influência desse erro no resultado final. É uma mudança de perspectiva fundamental. Tá, a teoria é super elegante, a gente entendeu. Mas e na prática?
Por que essa mudança de foco, do tamanho para a influência, realmente importa no mundo real? Essa tabela da pesquisa mostra a diferença de um jeito espetacular. Olha só a linha conexão externa. Pelo método antigo, o MDB, o limite de perigo é o mesmo da outra conexão, 11,2 milímetros. Mas aí vem o MI e mostra a verdade. Um erro de só 5,5 milímetros, gente, é quase metade do tamanho. Já seria suficiente para bagunçar o resultado. O método antigo não via nenhuma diferença no risco. Já o MI, ele sacou na hora qual conexão era muito mais sensível a erros. Num outro experimento, dessa vez com outliers de tamanho moderado, os resultados médios de sucesso parecem bem próximos. Quase um empate técnico, né? Mas a história é bem mais sutil do que essa média aí sugere. O pulo do gato está aqui. O método convencional é bom em achar erros no meio do rebanho. Já a abordagem ME brilha em encontrar aqueles outliers perigosos que ficam nas pontas, que são justamente os que têm mais poder para distorcer uma análise. E o mais importante, o ME oferece um nível de proteção mais uniforme, mais consistente para todos os dados do conjunto. Então, a grande sacada é essa. A mudança é de uma pergunta sobre esquisitice para uma pergunta sobre perigo. Não se trata só de encontrar dados que são estranhos, mas de identificar quais dados são perigosamente enganosos. Isso permite um controle de qualidade muito mais inteligente e focado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Numa era de inteligência artificial, de Big Data, onde decisões críticas são tomadas com base em algoritmos, a capacidade de saber a diferença entre um dado que é só incomum e um que é verdadeiramente enganoso nunca foi tão crucial. A pergunta sobre em quais números confiar, ela está no centro de tudo.